Resistência, uma arte, uma ciência, toda uma forma de viver. Nunca é bem o que a gente pensa. Surpreende, como a vida, acontecer. Resistir ou simplesmente existir. Para a elite, existir é um prazer. O prazer de simplesmente ter. Para a imensa maioria, cada dia, resistência é a forma mais intensa de conjugar o verbo estar com o verbo ser. We have the same biology. We have the same life experiences. We corroborate the same stories. We corroborate similar triggers. We corroborate even similar perpetrators. But it falls on deaf ears. They refuse to hear. They see no signs of symptoms of trauma. No me he preguntado mucho qué significa la resistencia a nivel significado, pero si me preguntan a qué asocio la palabra resistencia, lo primero que se me viene a la cabeza es un libro de un autor argentino, Ernesto Sábato. Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema. Pero hoy, cuántas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra, cómo vivir la resistencia. Yo de pequeña lo agarré y me lo llevé a mi casa. Y con los años me lo pidieron para leer en el colegio. Y siendo adolescente fue un libro que en su momento me marcó. Hoy no recuerdo tanto lo que dice, sino como esa sensación de entender que hay un mundo con un montón de dificultades. Más que un mundo, una sociedad, ¿no? Que sobre todo por el sistema en el que vivo trae un montón de dificultades para muchos, pero que sin embargo hay una forma de resistir y transformar eso. Y creo que para mí tiene que ver un poco con la palabra resistencia, con estar ahí presente para hacerle frente a algo que no nos gusta, que no nos hace bien, que no lo queremos, que no lo elegimos. Resistir, estar presente me viene como, o por lo menos es lo que yo elijo, como desde qué lugar me paro frente a ciertas cosas que no deseo, no quiero, ni para mí ni para otros. La resistencia implica prácticas de todos los días. Pensaría, por ejemplo, en las formas de cocinar. Yo me resisto a dejar de comer mexquén, que es un ají ahumado que se produce en territorio mapuche, al sur de Chile.
Y de 5 años que emigré, me doy vuelta a todos los contactos, los viajes, los vuelos posibles para seguir comiendo mi comida con ese picante, con ese sabor ahumado característico, que además lo acompaño con cierta música, ¿no? Cocinar bailando salsa en la cocina, no dejar de escuchar esa cumbia, por más que sepamos que va a alimentar esos estereotipos de la mujer latina, que baila, que muestra su cuerpo, que es libre y a veces incluso me apropio de esos estereotipos y pongo la música más fuerte y digo voy a ser la vecina latina que quieren que vea porque me voy a resistir a cambiar, no voy a dejar de vestirme de esta forma, no voy a dejar de escuchar esta música, ni a dejar de comer lo que me gusta, por caerle bien al vecindario, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de universidad o a la gente que aquí me ve como distinta. Resistencia es básicamente esperanza, es tener la certeza en un futuro, cualquiera que ese futuro sea, pero es tener la certeza o la fe en ese futuro, porque creo que la resistencia tiene que ver con el profundo amor hacia algo, por lo cual una está dispuesta a enfrentarse, a plantarse y a resistir. Essa palavra se transformou muito dentro do meu ser. A palavra resistência. Dentro do âmbito psicológico, emocional e dessa linha da busca do autoconhecimento e de algum tipo de espiritualidade, a palavra resistência ela tem às vezes uma conotação negativa, porque significa que estamos resistindo a algo que deveríamos aceitar. Mas, obviamente, no campo político, social, a palavra resistência significa outra coisa. Então eu tenho me conectado com ela de maneira muito dúbia nesse momento da minha vida, porque resistir a algo social e político é fundamental. E para mim, respondendo nesse sentido da resistência, é a busca de resistir a todo tipo de massacre, a todo tipo de colonização, a todo tipo de diminuição das subjetividades sociais, pessoais, essa resistência
ao sistema capitalista que nos coisifica e que nos transforma em máquinas e que depois nos descarta. Essa resistência é fundamental. Pensando pelo lado espiritualista, pelo lado autoconhecimento, com busca de gestionar e de organizar as emoções internas, a ideia de resistência, ela é algo que faz com que você fique lutando contra alguma coisa que você deveria aceitar. Aceitar, embora não esteja bom. Aceitar não significa não querer transformar, mas sim transformar através da aceitação. Então, acho que nesse sentido eu estou aí dialogando com essas duas questões hoje. Antes, para mim, a resistência era só resistência política e, e social e essa busca por um mundo melhor. Agora, a resistência também é algo olhado para dentro e pessoalmente, individualmente, algo que se necessita trabalhar para encontrar um nível de aceitação mais profundo. Fica aí essa dúbia resposta, essa resposta doble para que podamos entender um meio do caminho. Existir. Existir no sentido mais assim, pleno da palavra. Ou seja, é buscar maneiras de ir além de obstáculos, ir além de ideias pré-concebidas, ir além daquilo que a gente estabelece como limite. Resistência é a busca por conhecimento, é a não satisfação com determinadas coisas que dizem ser de tal maneira. Ou seja, resistir também é uma insatisfação, é uma busca movida por essas inquietações. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de resistencia es la imagen de las mujeres latinoamericanas haciendo frente de batalla ante tantas crisis y tantas injusticias que han sucedido en el territorio latinoamericano y que lamentablemente siguen sucediendo en todo el sur global. Es que son ellas y las disidencias sexuales las que están ahí poniendo el cuerpo ahí para sacar adelante a su familia, a sus vecinas, a sus vecinos, a su pueblo, a su país, a su continente. Es que las veo ahí haciendo todos los días las ollas populares, organizando las asambleas, organizando los comedores del barrio, organizando el ropero para las niñas, organizando
las tareas de cuidado dentro y fuera del hogar, son las que se pasan todo el día. A representação da existência para mim é a existência de uma mãe, mulher negra, numa favela no Nordeste do Brasil, em Olinda, com os filhos que ela quis ter, o que a vida deu para ela, e ela olhando para os filhos que querem coisas e ela não pode dar, e mesmo assim ela busca forças para seguir em frente. Essa para mim é a imagem da resistência. Essa é a representação própria da resistência. E ela ainda tem um filho, ainda por cima, essa mãe negra, favelada, lá em Olinda, minha cidade. Ela tem um filho que exerce a diversidade sexual dele, afetiva, aliás, a diversidade afetiva dele, da forma que ele quer utilizar. Então ele pode ser ele pode ser ela, e essa mãe ainda tem que conviver com essa outra forma de resistência, que é a forma de querer a felicidade para o seu filho ou sua filha, ou seja lá o que essa pessoa for, e ela sente a dor e a preocupação porque sabe que o mundo é uma outra peso contrário na vida dela, porque o mundo simplesmente não consegue viver com o afeto e o amor do filho que essa mãe tem, ou da filha que essa mãe tem. Por lo tanto, siento que resistir es transformar, es hacerle frente a las injusticias y construir un mundo más justo para todos. Futuro, esperanza, fe, certeza, utopía, fuerza, enfrentamiento. Eu acho que eu represento a resistência.
Barcelona es como un lugar muy multicultural en donde estás escuchando diferentes sonidos desde el lenguaje y la lengua constantemente. Y esto también me hace pensar un poco como cuando llegué aquí mi acento cambió de alguna manera, como o sea, inconscientemente, ¿no? Como una idea también de adaptarse a cierto lugar para que también te entiendan, ¿no? Y como entrar en ese ritmo del habla, pero también el resistir, ¿no? Que es un poco también lo que preguntan acá, ¿no? ¿Qué implica resistir? Pues justo eso, como también, no sé, como no dejar que esas huellas del lenguaje desde donde tú vienes se desvanezcan. Resistir implica no conformarse, implica no voltear la cara cuando vemos algún acto de violencia o cuando vemos un acto de racismo, implica implicarnos en causas solidarias, no necesariamente tiene que ver con cuestiones que a nosotros nos afecten, sino que afectan a los demás, ser solidario, crear puentes con organizaciones, con las personas. Falando especificamente um pouco sobre uma pergunta que fala sobre a questão das redes e territórios comuns para resistir, essa possibilidade de conexão com o coletivo que se identifica a partir da, da luta ou da resistência por questões sociais e políticas importantes, ela é fundamental, né? E essa rede se faz através das afinidades, através dos desejos comuns, através dos incômodos comuns e necessários. Essa rede se faz a partir principalmente do que temos em comum para seguir olhando para frente e buscando melhorar, né? E aí essa resistência, ela hoje, no meu dia a dia, né, eu tenho tentado dialogar mais com a resistência intrínseca às coisas básicas da sociedade, mas com muito cuidado para não ficar preso às construções egóicas e também respondendo que outra palavra você associaria à resistência. É isso, o ego, né? O ego, ele também está conectado com a ideia da resistência, né? Nesse sentido do autoconhecimento. Então, eu passo o tempo inteiro tentando dialogar com aqui é importante e necessário resistir e aqui é importante e necessário aceitar. E qual é esse caminho, sabe?
qual é essa possibilidade entre a descoberta de uma resistência sana em busca de uma não resistência. Eu acho que é isso, eu acho que é a busca de uma resistência sana para depois não encontrar a resistência pessoal. E a resistência sana está dentro da busca de uma sociedade melhor, de um país melhor, de um capitalismo melhor, de uma vida urbana melhor. Mas tudo isso sem deixar que essa luta intoxique, essa intoxicação que vem também dessa raiva que às vezes a resistência nos leva, né, a lutar, e isso nos afeta através de uma raiva contra o que está errado. Então, eu acho que no meu dia a dia eu vou tentando dialogar com essa busca de não deixar a raiva entrar, de resistir onde tem que resistir e de aceitar onde tem que aceitar. Resistir para mim é, portanto, lutar contra essas injustiças. De resistir es transformar. E por isso a resistência é um ato de amor. La resistencia está en los movimientos más pequeños, en arreglarnos con pequeños parches de oro como se hace con la cerámica rota, el concepto japonés del kintsugi. Algo dentro de nosotras se rompe un poquito cada día, pero eso no quiere decir que nos vayamos a romper en pedazos. Incluso aunque a veces pase, tiene solución. Todos los días resistimos las embestidas constantes, las decepciones, las faltas de empatía, las injusticias sistémicas, la precariedad, la vulnerabilidad, la muerte. Y para resistir es necesario enraizarnos, recurrir a eso que es un ancla para nosotras. La resistencia es dar, recibir, compartir. Dicen que los ganadores son los que escriben la historia, y las que resistimos somos las que escribimos los poemas y las canciones. Creo que a través del arte podemos registrar, archivar, revivir, reconstruir nuestras historias de resistencia, en contraposición a la unidimensionalidad pasiva que nos asigna el poder hegemónico.
Con nuestras historias de resistencia estamos desobedeciendo y dando la bienvenida a nuevas maneras de habitar el mundo, más conectadas con los sonidos, con los sabores, con esa sensorialidad que la mente racional a veces bloquea.